mais um episódio, hoje com figuras incríveis aqui do Instituto Zoom. Nós trouxemos a Adriana, diretora administrativa, Valquíria Medeiros, diretora clínica, e a Rivanilda, que é coordenadora do Instituto Zoom. Então, hoje nós vamos bater um papo muito gostoso e muito esclarecedor, porque nós vamos falar sobre as emendas impositivas. Emendas impositivas, que agora no mês de junho, nós estamos dando início aos atendimentos. Então, elas vão falar um pouquinho de como acontece as emendas impositivas no Instituto Zoom, por que elas são tão importantes e tão valiosas para o trabalho com os atendidos aqui, tá bom? Então, vamos começar, Adriana. Primeiro, explica um pouquinho o que seria uma emenda impositiva. Uma emenda impositiva, ela é destinada ou por algum parlamentar, ou ele é um deputado, ou ele é um vereador, que no nosso caso são os vereadores da cidade. Uma emenda impositiva é da cidade de Salto, tá? É um diferencial muito grande que, inclusive, Salto tem, porque algumas cidades não têm, tá? A emenda impositiva, ela é um valor do poder público que é destinado para os vereadores, para que eles possam realizar projetos necessários para a cidade, tá? Então, assim, ele pode ser um projeto para a saúde, para a educação, para assistência social, né? E isso vem acontecendo já há uns 5 anos. O Instituto Zoom já teve 4 anos, esse aqui é o nosso 4º ano de emenda impositiva, de destinação de emenda impositiva. E a nossa emenda impositiva, na sua maioria, ela é destinada para a área da saúde, que é uma área que a gente está com algumas... É uma área que, na verdade, tem uma dificuldade grande na cidade, né? De ter recursos para isso. E como o município ele não tem uma parceria, um convênio com o Instituto Zoom, ou para o atendimento aos autistas com qualquer outra situação, nós solicitamos dos vereadores para que eles destinem para o Instituto Zoom, né, os valores, para que nós possamos atender uma população que não está sendo beneficiada, nem no SUS, nem no Instituto Zoom e nem em nenhum outro órgão, né? Então, isso é muito importante, né? E aí vai de fazer um trabalho de conscientização dos vereadores, né? Para que os vereadores façam essa destinação e que eles venham, então, como que eles vão fazer isso? Eles têm que vir conhecer o serviço, né? Conhecer a necessidade, conhecer o serviço. A própria população, hoje em dia, ela procura a Câmara Municipal para solicitar esse tipo de serviço e assim como qualquer outro, né? Entendi. E agora o que está começando, semana que vem, Valquíria, foi um recurso da emenda para qual serviço? Então, as emendas impositivas são várias emendas destinadas, né, para vários serviços para os munícipes, né, que dependiam de recursos que nem a Adriana falou, né, da rede pública, mas esses serviços não existem, né, e esse público, essas pessoas estavam à deriva, em listas de espera, às vezes até vários anos esperando diagnóstico, intervenção, atendimento psicológico, atendimento médico, né? Então, nós temos 3 emendas impositivas a começar, né? Nós temos aí uma de avaliação diagnóstica, que já startamos ontem, 16/6, né? Com uma equipe multidisciplinar. Bem no dia do aniversário da cidade. Então, foi uma comemoração aí. Muito bem lembrado.
E aí, depois dessa avaliação multidisciplinar, passa para a avaliação médica e a gente conclui aí o diagnóstico ou não, né? Tem muitos casos sem diagnóstico, né? Muitos casos, uma fila de espera de 100 pessoas que nós vamos conseguir atender, mas a gente sabe que tem muito mais, né? Então, essas emendas impositivas, elas precisam continuar para beneficiar mais pessoas. Sim. Né? E a gente também vai começar, já começamos com a equipe que vai participar, a equipe de profissionais, essa semana ontem, né? E é um programa socioeducativo constituído de oficinas de estimulação de habilidades que nós já oferecemos, e nós já temos um programa de atendimento funcionando no Instituto Zoom, e agora a gente vai disponibilizá-lo por 6 meses por uma fila de espera, né, de 200 pessoas aí que estavam numa fila de espera, e a gente vai contemplar 200 pessoas em atendimento de 2 a 15 anos. Sim, que maravilha, né? E eu vi que esse pessoal que veio para trabalhar na emenda, eles passaram por capacitações. Como fala um pouquinho disso? Nós oferecemos, né, um treinamento a priori com a equipe multidisciplinar que realiza as nossas oficinas de estimulação de habilidades, né? Constou de oficinas específicas e de um atendimento também, de uma oportunidade, né, de oferecer um olhar aí da parte psicológica e clínica, né? Por quê? Porque essas crianças, elas estão muito tempo na fila de espera, já somaram comorbidades importantes, então é comum que elas chegam bem desreguladas, né, com problemas comportamentais importantes, e nós, enquanto profissionais, temos que estar capacitados para recebê-las, né, e saber as medidas ali que possamos tomar. Então, houve um preparo em relação a isso. E assim, o trabalho com a família, com essas famílias, né, que virão agora, como que acontece, Rivanilda? Tem um trabalho efetivo com essas famílias? Tem um trabalho, porque a família, ela é o pilar da criança, né? Uma família bem orientada, bem estruturada, a gente vê resultados no atendimento. Então, enquanto a equipe atende a criança, nós temos psicólogos preparados para fazer a orientação parental para essas famílias, para dar orientação, organizar quadros de regras e de rotinas, estruturar a vida dessa família e dessa criança. Estruturando a vida dessa criança e dessa família, as coisas fluirão, né? Ah, com certeza. E essa é a novidade da nossa emenda 2025, a oportunidade de inserir nesse contexto do programa socioeducativo essa orientação parental, né? Que são psicólogas, como a Riva bem colocou, preparadas ali para orientar as mães, mas também para organizar essas crianças, prestar um atendimento ali de suporte àquela criança que está desorganizada. Então, é uma novidade a emenda. Não, e essas emendas, elas têm que permanecer, né? Com certeza. Por exemplo, nós vamos estar atendendo esse ano com as emendas mais 400 pessoas. É muita gente, né? Nós estruturamos o Instituto Zoom de forma para atender mais 400 pessoas, porque serão 100 pessoas no processo de avaliação diagnóstica, 200 que são as crianças e os jovens que vão fazer o trabalho socioeducativo que nós chamamos, e mais 100 que são jovens e familiares que já passaram pelo processo diagnóstico e que hoje necessitam de um acompanhamento psicológico, né, e médico, principalmente, entendeu? E aí, hoje, por exemplo, nós estamos numa lista de espera de mais de 670 pessoas. Quanto nós teremos o ano que vem? Outra coisa, essas pessoas, quando acabarem as emendas em dezembro, com tristeza, mas elas vão ter que voltar numa lista de espera, entendeu? Então, assim, é um serviço que não tem uma continuidade, né? E não tem para onde elas irem, né? E não né? tem para onde ir, entendeu? Então, assim, é importante porque ela já teve, principalmente as crianças e os jovenzinhos, eles já tiveram uma melhora, com certeza. Você já tem um retorno da escola, você já tem um retorno da família, e depois você quebra isso, né? Então, essa é uma grande preocupação. Fora isso, nós vamos estar com uma lista de espera a mais, porque hoje a estatística está a cada 31 nascidos, né? Então, assim,
A gente tem que se preocupar com esse fato, Dessas 100 pessoas que serão avaliadas dentre crianças, jovens e adultos, né, serão pessoas, uma porcentagem, que terão um diagnóstico de TEA, né, que o ano que vem, que após o diagnóstico, ela precisa de uma intervenção, seja ela psicológica, seja ela dentro de uma intervenção multidisciplinar. Sim. E essas avaliações, Val, com a equipe multidisciplinar, elas são muito importantes, né? Porque a equipe é capacitada em TEA para fazer esse trabalho. Especializado em TEA, porque a gente sabe que o diagnóstico é clínico, por observação de critérios, né? E nem sempre esses critérios são tão claros. Sinais alarmantes a gente detecta de bate-pronto. Agora, os sinais, nuances, a gente precisa de um olhar mais especializado, uma experiência mais rica para a gente poder diagnosticar. Porque o não diagnóstico, né, dessas pessoas aí implica numa série de sofrimentos, né, de uma soma de comorbidades importantes, de sofrimento para a família, né, de retirada dessas crianças da escola. Então, são N consequências, né? Então, a seriedade e a importância de um diagnóstico bem feito. E isso, depois que se encerra, aí vocês fazem todo o trabalho de prestação de contas para mostrar todo o trabalho realizado, né? É uma prestação de contas bastante rigorosa, então é um acompanhamento através de fotos, né, através de listas de presença, de compromisso de presença e tudo mais, porque, né, é um serviço... É um privilégio da família ter conseguido... Isso, é uma oportunidade, exatamente, né, ínfima. Então, e no final dessa emenda, né, quando ela se encerra, essas famílias elas são redirecionadas à rede pública, né, para buscar esses tratamentos, né? Continuidade desses tratamentos. A tristeza é que as próprias famílias nos colocaram que eles voltam para uma lista de espera mesmo. Então, eles estavam em iminência de alguns espera de atendimento, mas eles voltam lá para trás. Isso é muito triste, né? Porque muitas vezes eles vão ficar 1 ano sem atendimento, né? Então, é muito sério isso. Eu acredito assim, por exemplo, essa emenda impositiva que nós estamos fazendo esse ano, ela foi fruto de vereadores da antiga gestão, né? Porque nós tivemos uma eleição ano passado que foram trocados. A maioria dos vereadores foram trocados. Então, assim, é importante que a nova vereança, ela conheça o nosso trabalho, entenda as necessidades dos autistas. Sim. E para que ela também, além de nos ajudar com as emendas impositivas, que elas também cobrem do poder público, né? Porque a gente sabe que é um número muito grande de pessoas que precisam. E existem outros projetos que os autistas precisam também. Se a gente for falar em projetos de emenda impositiva, nós temos que falar de projetos para as famílias, nós temos que falar de projetos do mercado de trabalho, é muita coisa. Isso nós estamos priorizando alguns temas. As necessidades urgentíssimas. Mas a gente tem muita coisa, nas escolas mesmo, por exemplo, entendeu? Então, é importante que a nova administração, ela entenda a necessidade e ela cria o serviço. Esse serviço, ele pode ter uma parceria com o Instituto Zoom. Eu acho que é fundamental, a gente precisa disso, né? E também nós precisamos que os vereadores conheçam o serviço, né? E que também destinem uma parte ligada na saúde. O que é importante e um diferencial do Instituto Zoom é que nós podemos receber pela saúde, coisa que as outras organizações não podem, porque assim, normalmente as organizações elas são da área da ação social. Então, como a nossa organização é ligada à saúde, nós podemos receber emendas impositivas através da área da saúde, né? E também não paramos, porque vamos buscar emendas parlamentares, né, para materiais e para muitas coisas. Eu acho que o que é importante ressaltar é que o Instituto Zoom, ele tem capacidade
para atendimento, né? Como Sim. hoje isso está acontecendo, ele tem capacidade para capacitar pessoas para esses atendimentos, né? Sim. O que é necessário é custeio para isso, né? Exatamente. O que é interessante em algumas outras cidades, as emendas impositivas, elas têm uma continuidade por determinados anos. E a gente precisava de um olhar nesse Ela sentido. é automática, né? Porque assim, a gente acaba ficando 6 meses parado, né? Não sabemos, assim, a data que vai começar. O ideal seria começar em Sim, janeiro, né, Dri? Com certeza. Em janeiro, Você fevereiro. faz 12 anos de emenda, 12 né? meses. E não 6 meses. É. A gente teria condições de fazer O isso. ano passado a gente deu início 8 de maio, né? Esse É. ano nós vamos iniciar os atendimentos dia 23 de junho. E ainda não recebemos o dinheiro, entendeu? É que nós já estamos começando, combinado com os profissionais, para que as pessoas não tenham tantos prejuízos, né? Mas, assim, é fundamental que esse dinheiro saia logo para que a gente possa... E não são só os profissionais, né? Tem Não. custeio de material, do Sim, lanche tem que as tudo. crianças recebem. Sim, É toda uma estrutura, né? E é bom lembrar também que as pessoas que quiserem conhecer o projeto das emendas, que ele vai começar agora, né? Já começou, na verdade, mas os atendimentos começam agora na segunda-feira, dia 23, Uhum. e que é interessante eles virem conhecer em loco como funciona. Estamos de portas abertas, né? Sim, Só sim, ligar, com certeza. agendar a Sim. visita. As empresas, eu acho que é interessante também. Às vezes existe um recurso para que a gente possa usar até na questão de materiais, equipamentos, que a gente usa muito, né? Sim. Eu acho que também é bem interessante. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Sim, então fica a dica aí da Adriana, da Rivanilda, da Valquíria. Venham conhecer o Instituto Zoom, todo o trabalho que elas realizam, né? E os vereadores que venham também, né? Sim. Quem não conhece ainda o Instituto Zoom, que venha conhecer para realmente saber em loco a forma de trabalho, a qualidade do Necessidade. trabalho e a necessidade aí das pessoas com autismo. Acho que cabe complementar o seguinte, que nós realizamos o trabalho que a gente já oferece, né, no Instituto Zoom para emenda impositiva com o mesmo empenho, com o mesmo profissionalismo e com o mesmo amor. Esse é o diferencial, que as famílias se impactam muito, né? Uhum. São 6 meses que parecem para as famílias muito tempo, né, Riva? Eles saem dizendo o significado que tem na vida deles, né? A importância muda todo o contexto familiar, né? As crianças se organizam, a família se organiza, a mãe às vezes pode voltar a trabalhar, né? Dá um outro sentido na vida. Então, tem muita representatividade. Sem esquecer que, assim, é uma metodologia de trabalho nossa, né? Que a gente tem, que foi criada pela própria organização, de como atender essas crianças, né? Essas pessoas. Então, isso nos trouxe resultados maravilhosos. A gente tem muitos depoimentos, a gente vai começar a trazer os pais também agora, para que façam de seus depoimentos, né? Porque é importante eles poderem falar dos resultados adquiridos, né? Fala um pouquinho da metodologia, Valquíria, Então. da INC. Sim. O AINC é uma abordagem que a gente desenvolveu ao longo de 14 anos, né? Onde a gente reúne as crianças em pequenos grupos e foca no vínculo socioemocional, né? No vínculo socioemocional, e aí a gente desenvolve o trabalho contextualizado, integrado, toda a equipe multidisciplinar ela está presente e ela tem alguns focos em comum, né? Cada área, obviamente, tem as suas especificidades, porém, elas desenvolvem através de alguns pilares, né? Esses focos específicos. Então, a gente tem os pilares do contato visual, da comunicação em linguagem, da interação social, da flexibilidade emocional e cognitiva e da atividade da atenção compartilhada. Nós trabalhamos através da interatividade, da conectividade. Deixamos o plano terapêutico de lado e conquistamos um vínculo emocional verdadeiro, onde a criança confia, onde ela se sente compreendida, porque a criança autista tem uma visão do mundo muito
confuso, barulhos, né? Ela não consegue se expressar, relatar os seus sentimentos. Então a gente tem que organizar tudo isso. Então o acolhimento, um porto seguro, ele é fundamental para que a gente possa desenvolver um plano terapêutico de intervenções multidisciplinares. Então nosso trabalho é assim, contextualizado e integrado, e isso é a abordagem, né, multidisciplinar, integrada e contextualizada. Essa é a nossa abordagem. Muito bem, e a gente sente assim que realmente vocês três, né, quando vocês falam, né, do autismo, do trabalho que veio aí ao longo de muitos anos, vocês percebem o brilho no olhar de vocês, né, o amor, o carinho, a empatia. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, não é trabalhar só exercendo aí, né, a sua capacidade, a sua expertise, não. É colocado o amor e a dedicação em primeiro lugar, né? E as mãos de Deus aí cobrindo todo o trabalho de vocês, Sim, né? Com certeza. Então, estão de parabéns Muito obrigada. por todo esse trabalho. Então é isso, mais alguma colocação que Não. vocês, né? E assim, agradecer a oportunidade de estar sentada aqui, de participar dessa equipe maravilhosa, né? Porque o trabalho, ele é visto nesse sentido por uma equipe de pessoas que tem esse coração aberto, que tem essa disponibilidade e que tem esse conhecimento. Então, quando você soma corações nesse sentido e profissionais nesse sentido, né, resulta em tudo isso, graças a Deus, né? Então é um privilégio, uma oportunidade e muito orgulho em trabalhar no local. Assim. É isso, então a gente merece um brinde. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe, que essa emenda impositiva seja maravilhosa e que o ano de 2026 traga, assim, ao invés de 5 emendas, tragam 12 emendas, 15 emendas. Amém. Amém. Tá bom. O poder da palavra, né? Então tá joia, muito obrigada e até o outro episódio.